Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aulinha de Geografia. Meu nome é Richard, estão lembrando das coisas, estão anotando? Por falar em anotar, eu gostaria de inicialmente pedir para que você pudesse não só estar atento às nossas aulas aqui na sede, mas também você estar atento ao seu trabalho, à sua produção. Por gentileza, vá até a escola, aqueles que não têm acesso, peguem o material que está sendo impresso, seja pela sede ou seja pelos seus professores, e tragam para casa, façam as atividades acompanhando as aulas, e após isso, não esqueçam de devolver para a escola, né? Isso é muito importante, seguindo o fluxo aí de todo o seu trabalho e da correção e posteriormente notas. Também, aqueles que estão assistindo às aulas pelo YouTube ou pela TV, e fazendo as atividades no Google Classroom, deverá estar, primeiramente, antes de fazer a atividade, deverá estar marcando a sua presença. Tem lá um iconezinho. Deseja marcar sua presença aqui? Registre sua presença. E depois desenvolve a atividade, né? E assim as coisas vão acontecendo e você vai garantindo a sua nota e também a sua presença. Beleza? Vamos à nossa aula então? Na aula de hoje, a gente vai retomar um pouquinho lá das nossas aulas anteriores, né? E dentro dessa retomada das aulas anteriores, a gente vai ver aí o relevo do continente americano, bem como a gente vai estudar na aula de hoje a hidrografia do continente americano. Olha que bacana, né? Então hoje é uma aula bem legal, vamos junto e vamos que vamos. Começando a aula anterior, então nós estávamos estudando sobre estrutura geológica da Terra. Vimos que a estrutura geológica, ela basicamente é a gênese de toda a formação do nosso relevo. E de estrutura nós temos aí, primeiramente as mais antigas, os escudos cristalinos, depois as bacias sedimentares e focado às placas tectônicas ou junto com as placas tectônicas, nós temos aí os dobramentos modernos. E nesta imagem aqui, ó, nós temos o relevo aí praticamente do continente americano. Você já deve ter percebido que existe uma área de manchas que fica na porção oeste, porção ocidental da América, e esse lado de manchas, então, que nesta faixa aqui, ó, tá vendo? Separando, então, agora a parte da América do Norte e América do Sul, é onde nós temos os relevos mais elevados, ok? Em contrapartida, nós temos umas áreas de planície, as áreas de planície, tanto aqui, as planícies centrais no continente americano, a parte norte, como também as áreas de planície focadas praticamente onde nós temos um rio importante, que nós vamos ver hoje, que é o Rio Amazonas, ok? E as áreas de planalto, tudo isso fazendo parte do relevo. Se você for ver, também nós temos ali, ó, o perfil longitudinal. O que é isso? Era como se eu pegasse uma reta de uma distância de um lado para o outro, que é o que está representando aqui, ó, e esticasse ela. Eu tenho um mapa assim, e agora eu vou colocar ele de perfil. Imagina eu de perfil, né? É mais ou menos assim, tá bom? Então nós temos o perfil, fizemos uma análise desse perfil naquela aula, né? Vimos que as partes mais elevadas estão na América do Sul, e assim sucessivamente. E pouquinho da falha de San Andreas, um falhamento existente por conta das placas tectônicas que não estão se chocando, mas estão em movimentos contrários um ao outro, fazendo com que houvesse esse tipo de falhamento. Tudo bem? Vamos para a aula de hoje, então? Hidrografia do continente americano. Normalmente, quando a gente fala de hidrografia, você fala de rio, mas não é somente rio. Guarde comigo, por favor, vem cá um pouquinho. Hidrografia estuda a parte aquosa do planeta. E a gente vai estar, então, estudando a parte de águas do continente americano. Portanto, meu amigo, não é só rio, mas envolve o oceano, envolve os mares, envolve os rios, os lagos, os aquíferos. Portanto, tudo isso faz parte da hidrografia. E aqui eu coloquei, né, uma imagem que é um rio bem importante aqui no Brasil. Que rio é esse? O Rio São Francisco, o Velho Chico,
E aqui nós temos a cidade de Petrolina e a cidade de Juazeiro. Um que fica em Pernambuco, o outro fica na Bahia, e o rio faz a divisão, então, territorial, né, natural desses dois estados federativos aí. Tudo bem? Um rio bem importante para nós. Vamos fazer um quiz? Vamos lá. A hidrografia é uma parte da geografia que se dedica ao estudo. Letra A, dos rios existentes no planeta Terra. Letra B, da porção aquosa do planeta Terra. Ou letra C, dos oceanos e rios existentes no planeta Terra. Dá uma pensada aí que a gente já volta. E daí, pessoal, conseguiram fazer as atividades? Vamos à resposta, então? Vamos lá, vamos junto. Olha lá, ó. Letra B, a porção aquosa do planeta Terra é a resposta. Que legal, professor, acertei. Maravilha, era isso que a gente queria. Porque, veja, muitos acham que hidrografia é só rio. E não, é toda a parte de água do nosso planeta, beleza? Vamos para frente, então? Segue lá, ó. Bacias hidrográficas. Gente, por favor, o conceito de bacia hidrográfica é muito importante, tá? Olha só o que eu coloquei de conselho. É a área que compreende um rio principal e seus afluentes. Vamos destacar com vocês aqui 3 palavrinhas hiper importantes. Primeira, área. Portanto, é apenas a área. Segunda palavrinha, rio principal. Beleza? Terceira, afluentes. Então, repare que tem 3 coisas que fazem parte da bacia hidrográfica. Primeiro, a área, porque a bacia hidrográfica tem a área junto. Não é somente o rio, ok? O rio principal, que faz parte, né, da bacia hidrográfica, cerne aí desse momento, e os afluentes desse rio principal. Colocando ali, fica mais fácil você entender. Vem cá, olha lá. Você tem uma área inteira delimitada, essa bacia hidrográfica, inclusive, pelo relevo, porque o relevo funciona como um divisor de água, lembra da aula anterior? Consequentemente, ó, imagina lá o relevo, a água da chuva vem, uma parte dela vai para um lado, outra vai para o outro, e esta parte que está das nascentes dos rios, acaba fazendo, então, as diferentes bacias hidrográficas. E aí você tem lá, o rio nasceu, está vindo aqui o rio principal, mas o relevo continua tendo seus aclives e declives, do qual a água vai percorrer e chegar ali a um fundo de vale. Portanto, entenda você que bacia hidrográfica é uma área toda. Ô professor, isso aí tem a importância disso para o estudo de um continente? Total, porque a gente vai falar e estudar sobre o continente americano a partir dessas bacias hidrográficas dos principais rios. Vamos fazer junto um exercício para dar uma fixada nisso. No conceito de bacia hidrográfica, é correto dizer, letra A, que compreende um rio principal e seus afluentes. Letra B, que a área onde está inserida os rios e as montanhas não tem qualquer influência, uma vez que a bacia hidrográfica trata de porção aquosa do planeta Terra. Cuidado, hein? E letra C, que é a área que compreende um rio principal e seus afluentes. Dá uma pensada aí e a gente já retorna com a atividade pronta para você.
Muito bem, galerinha. Deu tempinho da gente fazer essa atividade, estava fácil. Se você prestou atenção, vamos à resposta? Então, no conceito de bacia hidrográfica é correto, circula o correto, e você com certeza marcou a alternativa letra C. Perfeito, parabéns, você que acertou, parabéns mesmo. E se você compreendeu isso, agora fica fácil de você entender a parte da hidrografia do continente americano. Vem cá, vamos falar um pouquinho dos oceanos e mares. América, eu coloquei aqui um mapa mundi, até mesmo para a gente se situar enquanto continente, né? Então nós temos a América e dentro deste mapa nós temos todos os oceanos, ó. O Oceano Atlântico, o Oceano Pacífico, o Oceano Índico, o Oceano Glacial Ártico e o Oceano Glacial Antártico. Ô, professor, mas tem dois Oceanos Pacíficos, o 1 e o 2? Não, não. O Norte e o Sul, então? Não. Lembra que a Terra é redonda. E se a Terra é redonda, o oceano vai grudar um atrás do outro lá, né? Por isso, dessa condição, tudo bem? Então vamos lá, considerando essa esfericidade do planeta, um oceano Pacífico só, tá bom? Então, e na América? Nós temos lá o Oceano Atlântico, que banha toda a costa oriental, leste, portanto, da América. Nós temos o Oceano Pacífico, que banha toda a costa ocidental, portanto, oeste. Mas não é só isso. Nós temos aqui, por exemplo, eu dei uma ampliada aqui no mapa, né? Nós temos alguns mares importantes. Então, nós temos aqui, ó, o Mar do Caribe, nós temos o Golfo do México, tá vendo? Além do Oceano Atlântico e o Oceano também Pacífico. Mais uma informação importante, olha lá, ó, o Oceano Glacial Ártico, está aqui essa outra partezinha que pega o Oceano Glacial Ártico. Então, de oceanos e mares, esses são os principais. Vamos lá? Temos o Oceano Atlântico, importantíssimo para a economia. Temos o Oceano Pacífico, o maior e mais profundo. Nós temos aí, ó, o Golfo do México, o Mar do Caribe e o Oceano Glacial Ártico, tudo bem? E esses oceanos darão margem para o estudo das vertentes, beleza? Vamos a uma atividade? Em relação aos oceanos e mares do continente americano, marque V para verdadeiro e F para falso. Caprichando lá. Letra A. Além dos oceanos Atlântico e Pacífico, o continente americano é banhado pelo Golfo do México, Mar do Caribe e Oceano Glacial Ártico. Letra B. Você vai marcar, né? Verdadeiro, V, F, falso. Tranquilo, né? Letra B. O principal oceano do ponto de vista econômico é o Oceano Pacífico, devido ao intenso fluxo de mercadorias, valores, pessoas e serviços. Dá uma pensadinha aí. Letra C. O Mar do Caribe apresenta um grande conjunto de ilhas onde se tem os países insulares. Dá uma pensada e a gente já volta com a resposta para você.
Muito bem, moçada. Turminha do 8º ano, conseguiram fazer atividade? Vamos já colocar a resposta? Vamos ver se você acertou. Professor, acertei tudo! Maravilha! Vamos junto. Por que essa alternativa B é falsa? Vamos já, vamos entender. O principal oceano do ponto de vista econômico é o Oceano Pacífico? Não, é o Oceano Atlântico. Gente, por onde que passa o maior fluxo de pessoas? Navios, mercadorias, serviços, fluxos financeiros, a comunicação, por exemplo, entre duas superpotências, Estados Unidos e os grandes países do continente europeu, Alemanha, tal, tá por onde? Qual é o mais rápido? É pelo Oceano Atlântico. Tá aí a importância dele, tá bom? É a única coisa que estaria incorreto. Se você trocar Pacífico por Atlântico, maravilha. Vamos para frente? Hidrografia, então, agora sim. A hidrografia tem uma relação direta com as formas de relevo, porque nós vimos, né, que esses relevos, então, ele faz com que nós tenhamos os divisores de água, beleza? E esses divisores de água, nós temos aí alguns cuidadinhos com ele. Primeiro, os dobramentos modernos do Ocidente, um grande divisor de água, essa mancha vermelha do mapa, um grande divisor de água lá. Os planaltos centrais da América do Sul, olha lá, ó, essa outra mancha tendendo aí entre o laranja e um laranja mais escurinho um pouquinho, tá vendo? Acho que você consegue acompanhar comigo. Então, e já vimos na aula anterior, esses são grandes divisores de água que nós temos. Essa mancha vermelha que pega a Cordilheira dos Andes, as rochosas, né? Ok? E também as montanhas e serras do leste e sudeste. Professor, não entendi. Olha, estou me referindo aos Apalaches, estou me referindo às formações aqui que nós temos, por exemplo, da Serra do Mar, que também acaba sendo um divisor de água. Para você que mora aqui no Paraná, nós não temos aqui um divisor de água importante da nossa Serra do Mar, onde nasce o rio ali, Iguaçu, e vai percorrer o Paraná inteiro, pelos 3 planaltos paranaenses, até chegar na Foz do Rio Iguaçu, que está na cidade de Foz do Iguaçu, Então tá aí, ó, tá um bom exemplo, né? Então, e veja que tudo isso faz parte da bacia hidrográfica, então, do Rio Iguaçu. Para ver quão importantes são as bacias hidrográficas. Beleza? Vamos lá, continuando então. Vertentes, muito importante dentro do continente. As vertentes é a direção onde o rio deságua, ou seja, para onde que o rio vai desaguar. Nós temos algumas vertentes. Primeiro, a vertente ártica, que deve ser ao norte, né? Nós temos a vertente no Golfo do México, que é aquela região que eu mostrei para vocês e já vou mostrar de novo. Nós temos a vertente pacífica, rios que desaguam no Oceano Pacífico. E nós temos a vertente atlântica, rios que desaguam no Oceano Atlântico. Vem aqui no mapinha comigo e vamos especificar cada uma delas. Ó, começando pela vertente atlântica, pega toda a orla litorânea voltada para o Oceano Atlântico. Depois, outra importante, a vertente pacífica, pega toda a orla litorânea voltada para o Pacífico. Lembra, os rios aqui de vertente pacífica são rios mais curtos, e os rios de vertente atlântica são rios gigantes. Por exemplo, o Amazonas, que nasce lá no Peru, vai até perto da Ilha do Marajó, corta vários países até chegar lá, né? E toda a sua bacia hidrográfica por conta disso. Olha lá a vertente do Golfo do México, rios que vão desembocar no Golfo, por exemplo, né, o Mississippi, lá o Missouri. E também nós temos a vertente ártica, muito importante para aquele lado. Grande parte daquele espaço acaba, do Oceano Glacial Ártico, inclusive, congelado durante uma boa parte do ano. Beleza? Vamos lá junto para a nossa terceira atividade de hoje. Sobre a hidrografia do continente americano, a alternativa correta é, letra A. Os principais divisores de água do continente são encontrados nos escudos cristalinos do oeste, nos planaltos centrais da América do Sul e nas montanhas e serras do leste e sudeste. Olha, dá uma pensada boa aí, hein? Letra B. Dentre as principais vertentes, destaca-se a vertente atlântica, onde desaguam rios importantes, inclusive para a economia do continente. E letra C. Os rios de vertente ártica são muito utilizados devido às suas águas permitirem a navegação de grandes embarcações o ano todo. Pensa e a gente já volta com a resposta.
Muito bem, gente. Topzera essa atividade aí, sabe por quê? Porque tem umas pegadinhas importantíssimas aqui, ó. Veja a resposta correta. Professor, acertei, maravilha. Pula, solta foguete. Muito bem. Mas eu quero que você preste atenção na letra A. Vem cá. Os principais divisores de água do continente são encontrados nos escudos cristalinos do oeste? Não, meu querido. Lá no oeste nós temos as montanhas, lembra? E não são escudos cristalinos. O que elas são? Dobramentos modernos enquanto estrutura geológica. Está aqui o problema. Beleza? Nos planaltos centrais da América do Sul, joia. Nas montanhas e serras do leste e sudeste, joia também. Qual o problema? Então, está aqui. Não são escudos cristalinos, mas dobramentos modernos. E a última, professor? Não sei. Mas vem cá. Os rios de vertente ártica são muito utilizados devido às suas águas permitirem a navegação das embarcações o ano todo? Claro que não. As suas águas ficam congeladas uma parte do ano, tá vendo? Eis o motivo pelo qual não há fluxo ali naquele espaço. Qual é mesmo o principal oceano? Isso, o Oceano Atlântico. Portanto, os de vertente atlântica são muito utilizados. Alguns rios que são de planalto, por exemplo, eles fazem eclusas. Você vem, eu vou fazer de conta, isso aqui é o controlinho, é o barquinho. Então, pôr de ponta cabeça assim. Vem com o barquinho, opa, tem desnível, o barco vai subir assim? Não, né? Então ele pega, entra na eclusa, sobe a água da eclusa e segue o fluxo. Olha que legal. E a mesma coisa ao contrário. Dá uma pesquisadinha em casa sobre eclusas. Você vai achar bem bacana, tá bom? Vamos para frente, seguindo a nossa aula, bacias hidrográficas no norte. Este mapa é muito legal, por um motivo. Essas cores estão representando as suas vertentes. O amarelo de vertente ártica, este laranja de vertente pacífica, o verde, vertente atlântica, e todos esses rios aqui, ó, dessa parte rosa, vertente para o Golfo do México. Veja que bacana. Então, é específico da América do Norte isso. Rios principais. Temos o Missouri e o Mississippi aqui, né? O Rio São Lourenço, tá vendo? Por onde algumas embarcações entram nesse rio e passam por eclusas. O Rio Hudson, que estaria mais ou menos, o Hudson está aqui, ó, estaria nessa região aqui, que não está inclusive no mapa, mas também é um rio bem importante. O Rio Colorado, o Rio Mackenzie lá em cima, tá vendo? O Rio Colorado está aqui, ó. O Rio Mackenzie tem até o deserto, né? O deserto lá do Colorado, naquela região. Tudo bem? Mas aí tem o Rio Colorado. Beleza, gente? Muito bem. Seguindo, e na América do Sul? Pintar a América de verde porque tem muita vegetação? Não, porque todos esses rios desta região aqui, ó, tem vertente para o Atlântico. Portanto, é somente estes rios que nascem ali na Cordilheira dos Andes e são mais curtos, vai ter vertente para o Pacífico. Olha que legal, tá vendo? Então, grandes rios aí, não posso nem falar, o Rio Amazonas é o primeiro deles, né? Importantíssimo o Rio Amazonas, falaremos dele um pouquinho mais. O Rio São Francisco, um rio totalmente brasileiro, ok? O Rio Paraguai, Paraná, Rio da Prata, olha aqui, ó, Rio Paraná, o Rio Paraguai, o Rio Uruguai e o Rio da Prata, esses aqui formam a bacia platina. Ó, o Rio São Francisco aqui, ó, nasce, faz a curvinha que eu falei lá, lembra naquela primeira slide que a gente viu que tinha um rio lá? Está aqui o São Francisco, entre Petrolina e Juazeiro, Petrolina, Pernambuco, Juazeiro, aqui na Bahia, tá bom? Colorado, o Rio Tocantins, o Orinoco lá, ó, tá vendo lá em cima, o Rio Orinoco. Então esses seriam os rios principais aí. Vamos ao exercício 4. Sobre bacias hidrográficas da América, alternativa incorreta. Grife o incorreto. Mas já está grifado, senhor. Circula então. E vamos lá, letra A. Grande parte das bacias hidrográficas do continente americano possuem suas nascentes na porção ocidental e apresentam vertentes pacíficas. Letra B. Vertente pacífica, aquela tranquila. Pensa um pouquinho lá. Letra B. Podemos destacar a bacia hidrográfica do Amazonas como a maior, a mais extensa e a de maior volume de água de todo o continente americano. Letra C. A bacia platina é constituída pelas bacias do Paraguai, do Uruguai, do Paraná e apresenta grande potencial hidrelétrico. Dá uma pensada e a gente já retorna.
Muito bem, gente. Conseguiram aí fazer essa atividade? Ficou tranquilo? E você, fez a atividade aí? Legal. Então vamos nessa. Qual é a resposta incorreta, gente? Vamos ler de novo, tá? Sobre bacia hidrográfica da América, a alternativa incorreta é... Muito bem, parabéns, acertou em cheio. E você, acertou aí? Maravilha! Vamos seguir. Gente, por que está errada essa aqui? Grande parte da bacia hidrográfica do continente americano possui as nascentes na porção ocidental, beleza. Ocidente e oeste, lá aqueles grandes dobramentos modernos, perfeito. Porém, apresentam vertente para o Pacífico? Não, a vertente é para o Atlântico, ok? Está aí a questão. Por isso ela era incorreta. E as outras duas, eu realmente gostaria que você até anotasse esses tipos de atividade, porque elas são muito importantes aí para vocês. Seguindo, vamos falar sobre o Rio Amazonas. Olha só, ele é um rio, vamos tomar certo cuidado com a palavra agora. Ele é um rio nival pluvial. O que significa isso? Que ele tem um regime, ele capta água de duas fontes. Do derretimento das geleiras de sua nascente, que fica no Peru, e também no grande índice pluviométrico, ou grande índice de chuva, que se estende por toda essa região por conta da evapotranspiração das plantas e evaporação dos rios. Fora que ele recebe água de vários rios. Olha o tamanho da bacia hidrográfica, tá vendo? Portanto, está aí, né, uma das partes importantes do Rio Amazonas. Por que eu escolhi o Rio Amazonas como um rio importante? Gente, ele é só o maior não da América, mas do mundo. Em todos os sentidos, vazão de água, tamanho, enfim, o que você quiser saber. E aí eu coloquei, olha o Rio Amazonas, já viu uma foto assim dele? Não parece uma praia, ó, mas é o rio. Essa é a foto do Rio Amazonas, tá vendo que bacana? E é por isso que eu quis dar uma atenção para ele. Além de ele ser um rio nival pluvial, ele recebe do Planalto Central, que é um grande divisor de água, recebe também dessa região aqui, das áreas planálticas daquele espaço, da Cordilheira dos Andes, recebe suas águas. Está vendo que coisa, né? E é por isso que ele é o maior dos rios. Rios importantes dentro deles. Primeiro, o Rio Solimões. O Rio Solimões, não é só Limões, meu amigo, é Solimões. O Rio Solimões é o rio praticamente que chegou no Brasil, o Rio Amazonas, né, vamos dizer assim, ele recebe o nome de Rio Solimões. Quando ele encontra com as águas do Rio Negro, olha aqui o Rio Negro, neste ponto vermelho, ali em Manaus, ali perto de Manaus, esse pontinho ali, aí ele passa a se chamar Amazonas, tá vendo? Mas essa bacia hidrográfica do Amazonas tem também o Rio Tapajós, como é importante, o Purus, o Madeira. Olha quantos rios legais. Faz assim, pega depois o mapinha, pega o slide, a hora que você for estudar, dá uma olhadinha com capricho, veja quantos rios tem aí a bacia do Amazonas. E isso não são todos, tá? Devido à escala. Tudo bem? Vamos aí, mais um quiz. O Rio Amazonas é um expoente da hidrografia do continente americano. Com sua nascente no Peru, recebe vários nomes até chegar ao Brasil. E quando chega no Brasil, qual é o nome dele? Rio Negro? Rio Tapajós? Ou Rio Solimões? Pensa aí que a gente já volta com a resposta. Muito bem, gente. Conseguiram fazer? Eu até brinquei aquela hora, né? Só limões. Será que eu fiz uma brincadeira assim de bobeira? Vamos ver a resposta? Vamos ler de novo. O Rio Amazonas é um expoente da hidrografia do continente americano. Ora, é o maior, é o principal, né? Não só da América, como de todo o planeta. Com sua nascente no Peru, porque nasce no Peru. E recebe vários nomes até chegar ao Brasil com o nome de... Muito bem, Rio Solimões, joia. Não ouso nem falar alguns nomes que ele recebe.
mas bem bacana. Mas, professor, e o rio Nilo? Não era o rio Nilo maior, que fica lá no Egito? Não. Foi feito todo um levantamento e aí descobriu-se que o rio Amazonas é o maior em todos os sentidos. Tudo bem? Na aula de hoje, nós cumprimos a nossa missão, ó. Era estudar a hidrografia do continente americano. Vimos cada parte dela, as vertentes, bacia hidrográfica, tal, né? Vimos conceitos. E para a próxima aula, vamos estudar um pouquinho da dinâmica climática dentro aí do continente americano. Galerinha, tamo junto, bons estudos, bom trabalho para vocês e até a próxima aula.